Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Estamos hoje aqui para falar mais uma vez com você da tela. Estamos aqui para falar do WA Podcast, hoje diferente, com um modelo diferente hoje de apresentação. E nada como começar o ano, começando falando de carnaval, falando de coisa boa, falando de novidades. E hoje eu trouxe uma pessoa muito especial aqui, a Mara Costa. Tudo bem com você? Tudo bem, tudo ótimo. Eu vou falar um pouco antes da gente começar, falar um pouco sobre você aqui. Você é diretora de eventos da Belotour, você é professora da PUC Minas, em gestão de empreendimentos culturais. Você tinha até conversado sobre isso, né? Sobre essa questão que você vai falar um pouco. Formada em comunicação social e hoje você também atua na Belotour desde 2019. A gente vai saber mais de você, muito mais sobre carnaval e vamos falar muito de vida aqui, de social, que é o mais importante. Um pouco só para apresentar aqui para a gente, o trabalho nosso aqui é muito voltado assim, a falar sobre empreendedorismo, sobre o comércio, sobre tudo. E é a primeira vez que eu estou apresentando uma pessoa sobre empreendedorismo cultural mesmo, que é da cidade, e isso me empolga muito falar sobre isso. Então, fique à vontade, conta pra gente um pouco da sua vida, sua base, seu início, pra gente começar aqui, como que foi, até chegar agora, pra gente falar de carnaval em uma prévia. Agradeço demais o convite. Né, falar de carnaval, a gente fala, é sempre falar de muita coisa boa, a gente fala com muita satisfação, principalmente do que a gente estava falando de uma cidade, né, que nos últimos anos não tinha essa vivência tão efetiva de um carnaval. Nos últimos 10 anos, essa virada de chave grande aí, né? Agora, falando um pouquinho sobre a minha história, eu sou formada em comunicação, mas já atuo na prefeitura aí ligada à área de eventos e não tanto da área da comunicação há muitos anos. Né, um desejo muito grande por esse desafio que é trabalhar com os eventos públicos, que é lidar com, né, as inconstâncias dessa cidade. Os eventos geram impactos, né, muito positivos, mas também geram impactos negativos no cotidiano das cidades. E o nosso grande desafio é conseguir balizar e fazer um equilíbrio mínimo para que para a cidade seja sempre um saldo muito positivo do ponto de vista de desenvolvimento econômico, toda a cadeia produtiva, né, que grandes eventos como o Carnaval e outros vários, né, que a prefeitura desenvolve, geram e trazem de divisas, né, assim. Tem algumas pesquisas, acho que a mais recente é da Fundação Getúlio Vargas, que fala mais ou menos que o ROI, né, que é o retorno de investimento em grandes eventos, ele gira em torno de R$ 31. Então, nós estamos falando de um retorno de investimento de um carnaval para a cidade que é muito imenso, assim, né? Toda a rede hoteleira, toda a parte de desenvolvimento de câmaras de logística que a gente estava falando, né? Que a CDL é uma parceira e soltou já uma estimativa de desenvolvimento aí de recursos para Belo Horizonte, na casa de mais ou menos 1 bilhão. É 1 bilhão hoje o faturamento de um carnaval hoje em Belo Horizonte? Esse é o dado da CDL, que está muito focado aí, que a gente já está vendo, né? Para chegar aqui, eu já vi, as lojinhas estão todas já caracterizadas de carnaval, né? É muito legal como que antes isso não era uma realidade, né, em Belo Horizonte. Hoje todas as lojas... Começou esse up do carnaval quando? Bom, 2010 começa um grande movimento, muito ligado a uma bandeira cultural e política à época, do movimento que chamava Praia da Estação, que iniciou uma luta, digamos, pela ocupação dos espaços públicos, pela arte, pela cultura. E a partir dali, muitos outros blocos foram sendo criados ao longo da gente chegar hoje aqui, né, em 2024, com a perspectiva aí de mais de 510 desfiles, uma média de 430, 450 blocos em Belo Horizonte, né? Não estou falando nem de região metropolitana, é só BH mesmo. 450 blocos hoje? E como que é gerir isso? Como é que começa uma gestão? Isso começa do ano passado ou é 4, 5 meses antes? Como é que funciona isso para a gente entender como que rege essa gestão? O que acontece? A gente já fala, né, que o carnaval ele já virou uma rotina dentro da prefeitura, então a gente quase não tem mais fim, é um ciclo mesmo. Então,
o carnaval acaba agora em fevereiro, normalmente março e abril a gente faz uma série de reuniões com todos os órgãos de balanço mesmo, né, para avaliar, monitorar, e em junho e julho a gente já começa as primeiras reuniões com todos esses órgãos, né? A Belotur fica como a grande coordenadora, mas tudo isso só é possível acontecer com uma rede muito consolidada de operação de todos os órgãos públicos, tanto municipais quanto estaduais, que se envolvem nessa operação desse evento desse porte. Então, o primeiro passo é a articulação dos órgãos, que aí a gente começa a estruturar o planejamento cidade, digamos. No paralelo, a gente, né, enquanto empresa de turismo que visa, né, todo o desenvolvimento dessa cadeia produtiva, a gente também tem uma série de outras ações que a gente vai fazendo no paralelo. Então, né, a Belotur participa de várias feiras, de vários eventos, faz várias press trips para poder começar a divulgar a cidade, promover Belo Horizonte por meio do carnaval. E no paralelo a gente tem toda a parte de fomento a esses atores que são os grandes fazedores do carnaval, então os blocos de rua, escolas de samba e blocos caricatos, que a prefeitura faz uma subvenção, né, a gente publica editais para poder fazer repasse financeiro e fomento para contribuir na folia. E é isso, nós estamos falando de 400 e tanto, né? Dentro desse universo a gente tem uma discrepância muito grande, nós temos uma diversidade muito imensa. Nós estamos falando de empreendedorismo. Hoje a gente vê blocos de rua que se transformaram em grandes empreendedores. O carnaval é mais uma ação, não é a única ação e a exclusiva, né? São bandas que a partir disso também começam a vender boné, camiseta, fazem ensaio ao longo do ano, onde esses ensaios acabam sendo ali uma fonte, né, de recursos, de captação de recursos. Eles dão aula, oficina. Olha, que legal. Enfim, é uma rede muito grande, assim, né? Acho válido depois você trazer até uns blocos a gente pode indicar, porque nem todos são assim. Tem outros que é só é o rolê do bairro, que não tem nenhuma perspectiva, né, de trabalhar enquanto um produto artístico, como uma empresa, como uma banda. Tem alguns que são realmente só coletivos, que só se reúnem durante o período do carnaval, mas hoje a gente já tem assim, um universo significativo de blocos que conseguem trabalhar o tema carnaval o ano inteiro. Assim. E como que faz para trabalhar? Tirando uma dúvida, assim, seria a venda dos produtos? Seria, aí nós vamos falando assim de prévias de carnavais desses blocos, como que eles trabalham assim para eles chegarem no carnaval e terem esse poder já ter um senso. Muitos trabalham a própria marca mesmo, e aí eles têm marca que é camiseta, boné, copo, que vendem produtos mesmo ao longo do ano. Muitos com a maior parte dos blocos em Belo Horizonte, que é uma especificidade nossa também, que eu acho muito legal, que as bandas têm baterias. Então essas baterias, elas ensaiam ao longo do ano, e o integrante ali da bateria, ele acaba, né, normalmente ele participa da oficina, então ele paga, né, como se fosse uma aula de surdo, aula de caixa. Então essas pessoas aí se mobilizam ao longo do ano. Tem bloco que não para mesmo, tem ensaio toda semana o ano inteiro, para conseguir fazer a entrega de um espetáculo cada vez mais qualificado. Então tem muitos blocos que você vê nitidamente assim, qual bloco realmente ensaia o ano inteiro e qual bateria que começou a ensaiar só em janeiro, porque é mais uma onda ali de uns amigos que se juntam só para o período do carnaval. Várias bandas se apresentam em vários shows, casamento, festa de formatura, né? Hoje tem muitos blocos que viraram bandas que são, né, que tem aí a agenda o ano inteiro de shows, até fora de BH, né? Muito massa. Olha, que legal. E qual que é a maior dificuldade que você vê hoje para produzir um carnaval aqui em Belo Horizonte? Queria ver assim, um gargalo hoje, a dificuldade que tem hoje para produção na gestão. Bom, o que eu acho que a gente, por esses diferenciais, assim, né, Belo Horizonte não tem um circuito de bloco, né? Tem muitas cidades no Brasil que, às vezes, trabalham circuitos específicos. Belo Horizonte, a gente tem bloco nas 9 regionais.
Então, operacionalmente, isso é um desafio muito grande para a gente, né? Porque aí a gente brinca, os banheiros químicos, eles ficam andando na cidade, né? Porque eu não tenho só que operacionalizar 2 ou 3 avenidas. A gente realmente tem uma operação customizada para cada um desses 500 desfiles. Então, para cada um desses 500, eu tenho um trajeto georreferenciado, onde eu pego meu fornecedor de banheiro e vou lá no Google Street View para ter certeza que eu não estou colocando o banheiro na frente da casa de ninguém, né? Toda uma articulação com a SLU para garantir que a limpeza seja feita exatamente após o encerramento do bloco. Então, essa operação completamente descentralizada, ela é um grande desafio, mas que eu acho que a gente já tem conseguido aprimorar muito com as inteligências que hoje tem tanto de aprendizados de um ano para o outro, quanto das novas ferramentas mesmo de tecnologia que nos permitem isso. Antes, né, há muitos anos atrás, quando começou a ter carnaval aqui, mal era usado o Google Earth para poder fazer esse tipo de análise, por exemplo, de onde que você vai pôr qual tipo de estrutura na cidade, entender que se o bloco vai passar perto, às vezes, de uma praça que pode ter um dano, né, para o que é público, então a gente protege aquele jardim, a gente protege aquela praça. Tudo a gente faz muito com a ajuda e o suporte também das grandes tecnologias, né, que antes era muito mais complexo fazer isso tudo indo, né, nos pontos. Então, acho que um grande desafio é essa descentralização. Acho que tem um desafio que também a gente vem acompanhando as outras cidades, né? Durante a pandemia, a gente, BH, criou uma rede de cidades do carnaval. Então, a gente tem reuniões periódicas com Recife, Olinda, Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. Então, a gente se uniu um pouco para discutir na época da pandemia por que nós vamos fazer, né? Assim, e foi muito legal, de trocas de conhecimento, né, de iniciativas que às vezes dá certo numa cidade que pode ser implementada em outra. E, enfim, a gente conversa muito sobre isso e temos percebido uma complexidade de captação de patrocínio. Por exemplo, é um desafio grande, não só para a prefeitura, quanto para os próprios blocos, que nem todos conseguem ter essa organização ao longo do ano. Então, chega para colocar o bloco na rua, às vezes não consegue patrocínio. Então, acho que isso ainda é um outro desafio grande aí para a gente conseguir superar. Você falou de 2 pontos aí que é interessante a gente falar. Proteção, que é a questão da proteção da moradia da pessoa, que eu achei interessante você falar sobre isso, porque eu percebi isso como morador de Belo Horizonte, que logo após o bloco houve um reforço no atendimento ao lixo em geral, isso eu percebi, isso eu posso dizer que até influenciou a mim, que eu vi isso muito. E essa segunda questão do patrocínio, você fala no patrocínio geral, generalizado, ou é um patrocínio destinado a bloco só, que tem muito problema? Eu queria entender onde que está o problema da captação do patrocínio. Eu acho que nesse caso está nas duas frentes, assim, a questão da captação de recursos, e aí eu não acho que é um problema, né, tipo isso, exclusivo de um bloco ou de outro, não. Eu acho que tem um novo comportamento das grandes marcas pós-pandemia que a gente ainda está entendendo como que estão sendo feitas as grandes estratégias de marketing, né, nós estamos aqui no virtual, acho que muitas empresas, né, passaram a fazer aportes e investimentos muito mais intensos em plataformas e às vezes o presencial ficou um pouco aqui ainda meio no limbo, mas honestamente, em termos de análise do que eu acho, né, que em breve isso volta, porque o presencial ele é fundamental, né? Exato. A gente poderia estar fazendo essa entrevista eu no meu escritório, eu sei aqui, Exato. e eu tenho certeza que ela não seria metade do que ela está sendo pelo olho no olho, exato. né? Da forma do contato físico, da troca. Ela, para mim, é insubstituível. Então, assim, a gente tem algumas hipóteses, mas não temos ainda cravado o que realmente fez com que algumas marcas,
né, deixassem de investir mais pesado no Carnaval de Belo Horizonte, assim como aconteceu com Olinda, com Recife, que tiveram patrocínios também que oscilaram bastante nos últimos anos. As cidades que continuaram com o patrocínio, basicamente Rio, São Paulo, Salvador. As outras cidades que não estão nesse eixo, né, tiveram uma resposta de captação muito diferente. É algo que a gente vem acompanhando, estudando, né, e debruçando para poder tentar entender como que o nosso carnaval também pode aprimorar nas entregas. E nós estamos falando isso de um carnaval que tem 10 anos que está se reestruturando, digamos assim. Esses outros carnavais, né, eu tive em Salvador há pouco tempo atrás, nós estamos falando assim, eu conheci um bloco lá, que o bloco tem 110 anos, o bloco. Olha, Então, assim, entender também que, né, nós ainda também estamos crescendo, nós estamos chegando, né, Belo Horizonte é extremamente importante, estamos entre os 5 maiores carnavais do país, e acho que a gente está aprendendo a se vender melhor agora, assim, sabe? Né, daqui para frente, para que a gente consiga cada vez mais chegar nessas marcas, né? E mostrar o potencial de Belo mas quando você Horizonte. fala que está se vendendo melhor, você fala vendendo melhor como? Nesses quesitos que você fala de proteção, de um bom carnaval, um carnaval organizado, de uma iniciativa dos blocos a se tornarem empresas eficientes, pelo que eu estou percebendo. É isso que você fala quando você tem todo esse comportamento geral que vai fazer com que um carnaval cresça? É isso, assim, Isso, só eu para a acho gente... que a gente demonstrar a organização da cidade, a eficiência, a qualidade do nosso carnaval, tanto operacionalmente, que cabe a gente lá na Belo Horizonte, na prefeitura, quanto artisticamente, com espetáculos mais bem produzidos, com entrega, né, com o som legal, com a bateria afinadinha. Isso é uma qualificação também do carnaval, né? Quem vem tá a fim de poder curtir, né? Quer poder ter um ambulante perto ali para conseguir, né, uma bebida gelada, a pessoa quer conseguir ir no banheiro químico. Então, eu acho que é conseguir demonstrar essa força desse nosso carnaval, a singularidade que é por ter carnaval na cidade toda, né? Porque não conheço outra cidade que tenha essa distribuição tão espalhada na cidade como um todo, né? Então, quem vem para o Carnaval de BH, em 4 dias consegue conhecer a cidade em lugares que às vezes até o próprio cidadão daqui não vai. Exato. E aproveita do carnaval, às vezes, para, do lado da minha casa, né, acontece uma manifestação cultural a qual, às vezes, a pessoa nem tinha conhecimento e pode, a partir de então, né, começar a fruir disso mais, né? E acho que, principalmente, né, o que eu falo assim, hoje, para mim, o grande lance do carnaval é uma mudança de orgulho mesmo, assim, da amorização do cidadão. Belo Horizonte sempre teve isso, é uma cidade muito nova, né? Nós estamos falando de uma cidade que não tem 130 anos. Sempre aquela coisa, mas o de lá é melhor, né? A grama do vizinho é sempre mais verde. E que eu acho que o carnaval tem trazido também para a população a questão do orgulho de ver a nossa cidade, né, transmitida nacionalmente, de como que o nosso carnaval é bem falado, de receber turistas. Então, eu acho que esse trabalho também da civilidade ali, né, eu acho que isso também tem um potencial muito grande, que dentro do turismo é um dos pilares que a gente trabalha, né, que é o amor do cidadão pela sua cidade. A cidade só vai ser boa para o turista se ela for boa, né, para a gente que mora aqui. Legal isso. Isso aí eu nunca tinha pensado. Gosto muito de falar também sobre turismo, mas o amor da pessoa que mora lá é que vai transmitir para o turista que vai chegar. Isso é muito legal você falar assim, que eu nunca tinha pensado nisso e eu achei muito legal esse insight seu. Isso é bom depois até o pessoal anotar, viu, que isso aí é interessante, que eu não sabia. Qual que é falando em turismo, a época que mais enche Belo Horizonte é no Carnaval. Tem uma outra data também que enche ou não? É o Carnaval lá em cima e não tem outro A gente tem movimento? acompanhado, assim, os grandes festivais de entretenimento também têm gerado um impacto muito positivo, né, na rede hoteleira. Então, os grandes festivais que acontecem, né, em espaços privados, né, no Mineirão, a gente tem vários festivais
em Belo Horizonte que conseguiram uma projeção muito legal de trazer, né? A Belotour, ela trabalha também um edital de fomento para eventos com potencial turístico. Então, né, eu tô com medo de falar nome aqui e esquecer de algum, mas são vários festivais que acontecem aí ao longo do ano e que a Belotour, quando patrocina, acaba conseguindo ter acesso a alguns dados de impacto de turismo. E é muito legal ver como que os grandes eventos conseguem realmente mobilizar um turista, normalmente região metropolitana, interior de Minas, mas tanto o carnaval quanto esses outros eventos, né, de grande porte já traz um público bem significativo de São Paulo, Brasília e Rio, que né, são os principais Turista. que a gente consegue trazer para BH. Não sabia disso, é bom. São os 3 maiores turistas hoje de Belo Horizonte hoje. Para esses grandes festivais que a gente monitorou no último ano, foi o que a gente teve mais presente. BH, salvo engano, tem muito também Espírito Santo no carnaval. Acho que são os 4 indutores, assim, os estados que têm mais presença nessa pesquisa, que a gente faz uma pesquisa, né, com o Observatório do Turismo, Certo. que é uma pesquisa para tentar entender comportamento do público que vem, o folião que vem, origem, o gasto médio, quanto que essa pessoa gastou transporte, hospedagem, alimentação, que é o que a gente, ao final do carnaval, vai conseguir apresentar como uma perspectiva de movimentação econômica, que é isso, a gente normalmente fala o pós, porque aí é com base realmente numa pesquisa que é realizada nas ruas, que a gente consegue ter um termômetro mais assertivo, assim, né? A expectativa para esse ano do carnaval, o que é para vocês hoje? É aumentar o faturamento, que você disse, de 1 bi. Qual que é a expectativa sua para o carnaval esse ano? Cara, a gente fala assim, nossa expectativa é sempre conseguir melhorar a qualidade da entrega. A gente vem aprimorando muito os meios de comunicação dentro dessa questão da relação com o cidadão, né? Tava brincando, tem muita gente que ama carnaval e tem muita gente que odeia. E na cidade eu preciso olhar para essas duas pessoas. Então, todo o impacto de trânsito que vai gerar para um morador e que eventualmente ele está lá já pé da vida com o carnaval, a gente tentar ao máximo que minimamente essa pessoa entenda e saiba dos impactos que o carnaval vai gerar na vida dela, se a rua dela vai ser fechada ou não vai, que dia que fecha, que dia que abre. Porque a gente tem uma tendência a acreditar que quanto mais a pessoa, pelo menos ela está informada, ela não é pega de surpresa, ela fica menos brava com a gente, assim, né? A gente faz um monitoramento da ouvidoria, que é o 156 da prefeitura. Hoje já tem até um WhatsApp também, que é o Zap da Folia, para tentar, em tempo real, dar a resposta mais efetiva para todo o folião, seja ele morador que gosta ou não gosta de carnaval, mas de deixar a cidade minimamente funcional para todo mundo, que eu acho que é o nosso outro grande desafio, porque se a cidade se vira contra o carnaval, né, para a gente é muito ruim também. Então, a gente tenta sempre equalizar isso ao máximo para garantir que os impactos sejam, né, da menor ordem possível, assim. Eu esqueci a outra coisa que tinha me perguntado, você me fez 2 perguntas. Eu falei sobre a tendência do carnaval. Tendência, a nossa expectativa é isso. A nossa expectativa é que ele seja cada vez melhor nessa articulação, que ele não seja, né, sofrido para ninguém, digamos assim. Essa é a nossa grande busca com esse, né, começamos agora no sábado, dia 27, vamos até o dia 18, é quase um mês de evento. Então, né, que a gente coloca aí todos os canais da prefeitura à disposição para que a gente possa, né, atuar de forma rápida, célere, com todos os órgãos da prefeitura imbuídos para que a cidade continue funcionando da melhor forma possível e entregar o melhor carnaval, o carnaval mais seguro. Né, a gente viu aí esse fim de semana uns episódios muito tristes, lamentáveis, de violência no Rio de Janeiro. E Belo Horizonte, um outro grande diferencial, né, além de nós sermos muito acolhedores, né, o mineiro já é assim, mas temos também, né, órgãos de segurança totalmente preparados para poder receber essa folia
e evitar que, né, questões negativas aconteçam. Então, isso para a gente é o mais importante. Isso é muito importante, e você fala muito disso, você toca muito em proteção à pessoa. Isso é muito legal e eu vejo que isso é o mais importante, né? Você está defendendo o seu cliente, no caso, que está sendo as duas pessoas, né? A que não gosta e a que gosta. E você está criando meios para ser adaptável para um e tanto para outro. Quem que foi você que teve esse insight de pegar e falar assim, não, vamos adaptar as duas pessoas? Isso foi uma iniciativa sua? Você entendeu que é assim que lida com um evento de grande estrutura que é igual aqui em Belo Horizonte, um carnaval? Acho que a gente vai aprendendo fazendo, né, assim, eu comecei, digamos, com a virada cultural, que era um evento, né, muito menor perto do que é o carnaval, O mas que era a virada cultural? a virada cultural é um evento que começou em 2013 em Belo Horizonte, ele acontece até hoje, é um evento da prefeitura também, e que é um evento de 24 horas. Ele foi inspirado na Noite Branca, que é um evento grande francês. Depois da França, a primeira cidade no Brasil a fazer foi São Paulo. E São Paulo faz, acho que desde 2006, 2007. Em Belo Horizonte a gente começou a fazer em 2013. E sempre foi a grande questão. Falou, putz, fazer um evento de 24 horas, por si só, a lei do silêncio já é um problema. Como é que nós vamos fazer, né? Então, como equalizar isso? E acho que dali, né, para os outros eventos que eu fui me envolvendo dentro da prefeitura, enfim, com toda, né, a equipe, com todo o suporte, todas essas orientações, né? São orientações que, né, não são só minhas, é desse coletivo todo, integrado, né, de órgãos, trabalhando junto, pensando junto, com esse mesmo propósito de entrega, né, assim, as orientações, né, do prefeito Fuad, dos outros prefeitos que tiveram à frente quando a gente está na gestão, é sempre isso, assim, a gente quer fazer o melhor carnaval e buscando sempre ter esse cuidado com quem gosta e quem não gosta, porque a cidade é para todo mundo, né? O direito de um pode invadir o do outro. Então, essa é uma orientação nossa, assim, desde sempre nesse planejamento, né? Buscando mitigar e principalmente isso, porque se a população se vira contra o carnaval, é muito ruim, né? Para a cidade, perder o que a gente está construindo, né, nesses 10 anos, desse impacto de desenvolvimento econômico. Nós estamos cadastrando os ambulantes, já estamos mais de 10 mil ambulantes cadastrados. Vai até sexta o cadastro. A gente faz uma pesquisa com eles. Grande parte fala que já investiu mais ou menos R$ 2.000 na compra de cerveja antecipada. Começou a comprar cerveja ano passado para estocar, porque essa época do ano fica mais caro. Então, eles já todos programados já para poder atuar no carnaval e conseguir tirar uma renda. Aí tem desde gente que realmente, digamos, é o ambulante profissional mesmo, que é ambulante o ano todo, mas tem várias pesquisas que a gente faz lá que são surpreendentes, assim, de pessoas que pedem férias no trabalho para poder fazer uma grana extra e com esse dinheiro faz a segunda lua de mel, né? A gente tem esses depoimentos que o carnaval proporciona, né? Agora, É muito legal. isso aí, você está tocando nas pessoas que estão dentro da cidade. Isso aí é algo já muito satisfatório, né? Para ver para ver. Vamos falar um pouco agora sobre a sua pessoa. Como que começou os eventos na sua vida? Onde que nasceu isso, essa veia? Nossa, eu brinco, eu falo, para mim foi quando eu era muito pequenininha, quando eu fui pela primeira vez num festival que acontece aqui em Belo Horizonte também até hoje, que é o Festival Internacional de Teatro, que é o FIT. É um dos festivais de teatro mais antigos do Brasil, assim, ele começou, acho que, salvo engano, foi em 92, 93. Quando eu tinha 10 anos, minha mãe me levou e foi a primeira vez que eu fui andar no centro da cidade, assim, à noite, que para mim aquilo foi a coisa, acho que, mais disruptiva que eu tinha feito até então. E ver como que o potencial da arte e da cultura para integração e civilidade, assim, de me sentir pertencida num lugar. E desde então eu miro isso, assim, aí na faculdade e na escola já fazia evento, calorada, sempre tive ligada a esses movimentos, né? Fui produtora de bandas na adolescência.
E na hora de escolher a profissão, eu falei, meu Deus, que não existia na minha época produtor cultural. Hoje já existem algumas faculdades que você se forma mesmo em produção. Na minha época não tinha, então fui para a área da comunicação, ali meio RP, que era o que eu achava que era mais próximo do que eu gostaria de fazer. E aí, enfim, tive algumas participações assim, de estagiária e no início da carreira até em rádio, em outras empresas privadas. E aí, logo depois que eu me formei, 3 anos depois de formada, eu entrei para a prefeitura, na área de comunicação inicialmente, mas logo consegui migrar para a parte de eventos e de festivais que a Secretaria de Cultura fazia na época. Né? Sempre foi minha grande pira, assim, de trabalhar com eventos públicos, porque eles realmente trazem desafios muito maiores, né, de equalizar muito mais pratinho ao mesmo tempo. Fala mais sobre essa parte de equalizar. Você disse que no carnaval não gosta e gosta. Me dá um exemplo assim de equalização de diferenças assim. Me dá outros exemplos assim para me instigar mais sobre isso. Por exemplo, a gente tem que olhar as duas necessidades, igual eu mencionei o ambulante. O ambulante, para o nosso carnaval, que é itinerante, ele é fundamental. Ao mesmo tempo, os bares e restaurantes da cidade ficam bravos, porque às vezes o ambulante para na porta do bar. Certo. Aí a população, compra às vezes no ambulante e tenta entrar no banheiro do bar. Então, assim, eu não posso gerar uma coisa que engula a outra. Então, a gente cada vez mais faz essa capacitação e o treinamento com o ambulante, pedindo para que ele não fique na porta do bar e restaurante. Existe treinamentos para eles, então? Existe. Aí, antes dele receber a credencial, ele passa por um treinamento nosso, e aí ele tem toda uma cartilha com o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, e em caso de dúvida, entrar em contato com a gente. Então, o ambulante ele é autorizado a ficar no trajeto do bloco. Então, ele não pode, da cabeça dele, ir para a porta de algum outro lugar se não estiver passando o bloco. E ele não pode ficar parado na porta, né, de outros bares e restaurantes. Então, são orientações que a gente dá. Não pode vender garrafa de vidro, enfim, tem uma série de outras questões de segurança e tudo. Mas esse é um exemplo do equalizar um semi-conflito, digamos assim, né? Para eu garantir que o bar e o restaurante também tenha potencial de venda, que gere desenvolvimento para ele, mas que não anule o ambulante. Como conviver as duas coisas ao mesmo tempo? Associação de moradores, que às vezes nos solicita para ter um cuidado específico com alguma praça ou com não colocar banheiro próximo, né, da casa das pessoas, da gente tentar juntos escolher onde são os melhores pontos, né, os bairros que são mais adensados de bloco, o Santa Teresa, por exemplo, a gente faz 2, 3 reuniões com a associação de morador lá. O bar quer ficar funcionando até meia-noite, 1 hora. A população não aguenta mais, porque o bloco começa às 8 horas da manhã. E aí acaba o bloco, ainda vai bar até madrugada adentro. Então, é o tempo inteiro no consenso, com o bar também, do tipo, gente, vocês topam? Vamos, que seria um horário, né, minimamente coerente para garantir que você tenha seu faturamento, mas que também, né, os vizinhos consigam sobreviver ao carnaval, né? Então, nós vamos fazendo essa articulação com os desejos e os anseios, né, da população para tentar minimamente equilibrar, né? A gente monta a passarela de escola de samba e bloco caricato na Avenida Afonso Pena. A gente passa um comunicado para todos os moradores do prédio. A gente tem 3 prédios que ficam quase dentro do evento. Então, a gente comunica eles com antecedência. A gente fica em contato com eles o tempo todo para saber se estiver precisando de alguma coisa, até questão de emergência mesmo, porque não tem acesso ao prédio. A garagem, tudo do prédio é dentro do evento, porque é no meio da Avenida Afonso Pena. Então, assim,
São vários. Tentar lembrar aqui, Gente, mas é muito legal, porque você está lidando com um micro, né? Você está lidando com um povo mesmo. Então, assim, é diferente a gente falar sobre isso, porque eu penso na cabeça, minha chave agora, tipo assim, o povo é seu cliente. Então, você tem que tratar bem todos eles. E tem diferenças ali em todos os quesitos, todos eles. E você tem que se adequar a todos eles de acordo com o que eles querem, né? Isso eu acho que é muito difícil. E nós estamos numa época agora que as diferenças são muito grandes, de gêneros e tudo. Atrapalha alguma coisa nesse ponto ou não, hoje em Belo Horizonte hoje? Isso ajuda? Isso é importante? O que você pode dizer sobre isso, assim? o que exatamente? Eu não entendi. O que do gênero? Tipo, o LGBT, tem blocos específicos para eles? Ou é todos juntos? Ou tem alguma separação? Ou não existe nada disso? É todo mundo junto, não tem diferença? Não, Só pelo para contrário. entender. O Carnaval de Belo Horizonte, ele é um carnaval de muitas bandeiras, né? A bandeira LGBTQIA+, é uma, a bandeira de promoção da igualdade racial é outra, né? O Não é Não, Belo Horizonte também tem uma campanha fortíssima de proteção à mulher. Eu acho que isso é fundamental. Não atrapalha em lugar nenhum, só ajuda a divulgar e a promover pautas que são extremamente relevantes de estarem no cotidiano da cidade em prol do respeito mútuo, né? A escolha de cada um, né? A orientação sexual de cada um. Nesse quesito, assim, a gente tem uma diversidade muito grande, a gente tem blocos que têm bandeiras LGBTQIA+, mas não tem, aqui é só LGBT, aqui não, pelo contrário, né? A ideia é que não tenhamos guetos de, né, lugares onde aqui pode, ali não pode, aqui deve, aqui não deve, né? Mas que a gente trabalhe cada vez mais para uma convivência mais harmoniosa. Uma coisa eclética. Exatamente, né? Sem preconceito nenhum, de nenhum lado. Porque isso é interessante todo mundo saber também, para todo mundo ficar à vontade em todos os locais. Isso é muito importante a gente saber. E assim, para a gente já ir fechando já a nossa conversa, eu queria que você falasse mais, assim, voltando no assunto do quesito carnaval, qual que foi o ponto-chave para poder o carnaval virar aqui em BH, assim? Queria que você falasse nesse assunto, tocasse ele mais aqui com a gente, mais. Assim, em 2010, né, tiveram algumas questões que fizeram com que vários movimentos culturais se unissem e começaram o movimento da Praia da Estação, que, né, era em prol do uso do espaço público pela cultura e pela arte, sem nenhum tipo de cobrança. Enfim, na época tinha uma série de legislações que estavam sendo votadas. E esse movimento cultural tem início em 2010, 2009 para 2010, e dali começam a surgir alguns bloquinhos. Esses bloquinhos no início tinham muito essa bandeira política, era um movimento contrário à gestão da época da prefeitura, e que se mobilizaram, enfim, e foram criando outros vários tantos. Aí, em 2013, 2014, começa a ter um diálogo muito melhor entre a gestão da prefeitura e os organizadores dos blocos, e começa aí a ter um credenciamento, um cadastramento, né? E a prefeitura começa a entrar para corroborar na organização, né? Teve uma época, né? Eu acho que o carnaval ele tem muitas narrativas, tem muita disputa de narrativa, né? O pessoal fica brincando quem que é o dono, né? Eu acho que é mais para quem está muito dentro que percebe essas questões, né? Mas o carnaval é isso, é uma festa do povo, e que nesse estalo que deu em 2010, começou desse movimento, e hoje, assim, é isso, nós estamos falando desses quase 500 blocos, é muita gente, assim, né? E com interesses muito distintos, né? Quando ele tem essa retomada, ele tem essa retomada muito com esse viés mesmo político do movimento da Praia da Estação. E hoje continua sendo um carnaval de muita bandeira, de muita luta, de muitos blocos que aproveitam do momento e da visibilidade do carnaval
para trazer à tona várias pautas fundamentais, pauta de sustentabilidade, pauta inclusiva de, né, pessoas com deficiência. Então a gente Tem tem... blocos? Tem tamborins tantãs, tem a paitucada, todo mundo cabe no mundo, né? Eu citei 3 aqui, mas tem outros tantos que são, né, com pessoas com Existe um deficiência. site que você vê onde tem os blocos hoje? Onde que Tem fica? no Portal Belo Horizonte, que é o portal oficial da Belotur, tem todo o cadastramento de blocos, você tem como filtrar por várias... Você quer filtrar por dia, por região, enfim, você pode brincar lá de fazer seu filtro e buscar, né, a Dentro do programação que portal. você mais gosta. Isso. Vou colocar É lá. www.portalbelohorizonte.com.br. Então, eu vou deixar o link embaixo aqui para vocês verem. Aí é bom que vocês sintonizam aí e encaixa aí o dia certo com a agenda aí, porque tá sendo legal, viu? Eu tô muito feliz de conversar com você, porque, assim, a gente tem um histórico aqui de empreendedorismo e tudo, mas o cultural de Belo Horizonte nunca ninguém falou comigo, nunca ninguém veio entrevistar. Então, assim, tô fazendo perguntas para você até como um leigo aqui. E tô achando, assim, muito bacana você falar sobre... porque traz isso para dentro de uma corporação. Gente que não é de um jeito, gente que é de um jeito. E a adaptação para isso e o acolhimento que você está tendo com cada um deles é que faz com que exista um carnaval de sucesso aqui em Belo Horizonte. É isso que eu tô achando enriquecedor com você conversando aqui. Que cada vez mais a gente vai vendo que a adaptação que você está tendo sobre os blocos, sobre as questões aí dos blocos, sobre as questões dos bares com os vendedores ambulantes, que você disse, a questão da adaptação da moradia. Então, assim, isso é que faz com que encante as pessoas aqui. Eu vou te fazer uma pergunta agora, mais como morador, tá? Agora, o evento privado, ele atrapalha o evento público que tem em Belo Horizonte hoje ou não? Não, eu acho, inclusive, para o carnaval ele se complementa muito, porque o nosso carnaval é muito diurno, né? A maior parte dos blocos acontece durante o dia, e à noite tem uma série de eventos privados que complementam uma programação para quem, às vezes, ainda está no gás e quer curtir a noite, né? Eu não acho que um em detrimento ao outro, não. Acho que são duas escolas, assim, completamente diferentes, né? O público, ele tem desafios, né, muito distintos, que estão mais ligados a todo esse impacto que gera para a sociedade. E normalmente o privado ele tem os outros desafios dele, que estão ligados a vender ingresso, a conseguir fazer a conta, né, fechar, que também não é fácil, né? A gente sabe que assim, eu tenho grandes amigos que são produtores de grandes festivais e eventos em Belo Horizonte. A gente sabe que não é fácil, assim, a conta fechar, né? Não pode ter ingresso muito caro, senão ninguém vai. Os artistas cobram cada vez mais preços estratosféricos, né, de cachês. Exigências, às vezes, de produções são, né, não é moleza, não. Eu falo, grandes, corajosos, empreendedores, né, assim, que vivem numa raça também, porque ainda mais pós-pandemia, assim, né, foi muito sofrido para o setor de eventos, né? Pandemia, conta um pouco sobre isso. Como é que foi a pandemia para você trabalhar? Porque teve a pausa aqui no crescimento. Qual que foi qual que foi as estratégias para chegar e voltar de novo? O que vocês trabalharam aí nesse tempo? A gente conseguiu fazer, assim, muito de planejamento. A gente fez muita coisa online, que era o que era possível, né, na época. Fizemos o Arraial de Belo Horizonte, que é tipo o São João nosso, que acontece em o julho. Né? Fizemos ele online, com outro tipo de competição, porque as quadrilhas por si só já são uma aglomeração, né? Cada quadrilha tem aí no mínimo 20 pares. Nós estamos falando de no mínimo 40 pessoas. Naquela época não podia se pensar, né, em juntar 4 já era um problema, né? Exato. Então a gente fez umas ações online e tentamos aproveitar também desse momento para refletir sobre o fazer do carnaval. Então a gente fez uma parceria grande com o Sebrae, uma bateria de capacitação online e mentorias para esses blocos que naquela época estavam começando a se estruturar. Veio a pandemia, foi aquele desespero, né? Porque
de fato, foi o primeiro setor a parar e o último a voltar para o que era o normal, né? O setor de eventos foi um dos maiores, um dos setores mais impactados, né? Junto com o turismo, de dificuldade de conseguir retomar as aglomerações. Então, foi muito sofrido para o setor como um todo. A Belotur trabalhou em editais também, que fomentou a realização de ações online, que era o que dava para fazer. Então, a gente continuou, né, nesse diálogo, participando, inclusive, com a ABRAP, que é a Associação Brasileira de Produtores, junto com debates no governo federal para conseguir, né, equalizar a questão do imposto, renegociação de dívida, né, ter o PERSE, que até hoje, para o setor de eventos ainda funciona muito, de isenção de alguns impostos e de novos cálculos para permitir que as pessoas, né, sobrevivessem do setor, porque foi muito... Então, o governo deu alguma isenção para o setor de eventos na época? Deu. Para agora, no caso, então. Deu na retomada. Começou, o PERSE entrou em vigor em 2020, final de 22, e até hoje algumas empresas estão, porque aí depende do faturamento, tem umas que conseguiram prorrogar e fazer essa extensão do benefício, acho que vai até julho desse ano agora de 24. Mas aí estava atrelado a faturamento, eu não vou saber te falar exatamente de qual, mas foi o que viabilizou com que muitas empresas ficassem de pé, assim, de negociação, de isenção de imposto, que deu para dar uma respirada para voltar, porque mole não. Isso aí foi interessante. Eu queria que você falasse um pouco sobre a atuação do Sebrae. Ele ajudou em qual gatilho para vocês lá, no caso? Então, a gente fez a formação de empreendedorismo com os blocos de rua, que aí dentro desse leque do empreendedorismo tinha a parte de marketing digital, a outra que era de financeiro, de organização financeira e saúde financeira. Isso para quem? Para vocês da prefeitura ou para os blocos? Para os blocos. A gente se juntou com o Sebrae, mas o Sebrae, com todo o know-how dele, que ofereceu direto para os blocos de rua. Então, os produtores de bloco de rua participaram dessas capacitações em 2021 e em meados de 22, assim. Aí teve uns que eram mais longos, aí teve mentorias, consultores para poder avaliar plano de negócio, modelagem de negócio, fazer alguns testes, né? Isso foi a nível Brasil ou foi em Belo Horizonte? Então, isso foi BH. Nossa, que inteligência. Foi muito legal isso. Isso aí eu fiquei agora encantado, para te falar a verdade. Porque olha só a mentalidade. Vamos desenvolver as pessoas quando tem tempo para na hora que chegar o momento. E você viu o crescimento dos blocos? Você viu a iniciativa de crescimento deles depois que eles encontraram essa conexão com o Sebrae? Eu acredito que sim, em termos de organização, sabe, de saber onde eles querem chegar, sabe? Acho que o mais importante era, naquele momento, eles conseguirem refletir sobre isso e tentar estabelecer um modelo de negócio. Porque, até então, é muito assim, tentativa e erro, né? Ah, será que dá certo? Tenta assim, tenta assado. Acho que foi um momento ali de proporcionar, já que estávamos trancafiados, que pelo menos, né, a gente pudesse colocá-los em contato com profissionais e consultores que fazem isso, né, no Brasil inteiro, para desenvolver esse modelo de negócio. E sim, a gente vê resultados, assim, acho que tem vários blocos que deram um passo bem grande, assim, em termos de organização, até como a forma como eles participam dos nossos editais, porque para participar do nosso edital e pegar o recurso da prefeitura, tem uma série de regras, né, umas burocracias. Então, eles estão mais organizados, sabem o que é ter um clipping, sabe, assim, coisas básicas para que eles consigam, né, cada vez mais se estruturar. Muito legal você falar isso. E, assim, você viu algum bloco inovador? Assim, tem alguma coisa de inovação que você viu? Um gap que você pode falar, até para as pessoas entenderem um bloco que teve alguma inovação que você percebeu? Além da venda, da camisa, você me falou, não, eles fizeram isso, que eu achei muito legal. Teve algum? Bom, tem várias iniciativas que eu acho muito legais, assim. Tem um bloco que trabalha, por exemplo, com muitos influenciadores,
E aí ele que trouxe pela primeira vez, porque normalmente sai um trio elétrico com a banda em cima, né? Aham. E eles conseguiram trazer um mini trio que vem junto com influenciadores, e isso trouxe para ele um potencial junto a marcas de negociação de patrocínio, porque ele atrelou visibilidade, conteúdo dentro do bloco dele, que virou uma contrapartida grandona para os patrocinadores. Um outro bloco de acessibilidade que conseguiu fazer não é bem uma carretinha, mas é um aparato mesmo para cadeirante ficar junto do bloco, próximo ali ao trio elétrico, de forma segura e tudo mais, que foi criado especificamente para essa ala de acessibilidade. Já teve bloco que trabalhou com aquela, que é uma caixa de som para surdos, que é uma mochila que vibra de acordo com a vibração do som. Então, ele consegue, né, trazer uma inclusão também, né, das pessoas que né, com baixa audição ou coisa do tipo. Então, tem muita iniciativa muito legal, assim. E fora de vestimenta, de ala de dança, né, da parte criativa e artística toda, que é maravilhosa, né? Tem Angola Janga, que vem com uma ala de dança, assim, que é um senhor espetáculo. Então, tem muita coisa legal. Nossa, estou encantado de entrevistar você, porque é muito diferente para mim. Estou encantado de ver o quanto que Belo Horizonte desenvolveu com o projeto Carnaval. E assim, a gente está finalizando e eu queria que você falasse um pouco, assim, para fechar, a sua expectativa mesmo de coração. Pode falar até para a câmera, pessoal. Qual que é a sua expectativa? Eu olho nos seus olhos, eu acho que assim, te deixa uma alegria muito grande se falar sobre o Carnaval. Então, assim, você pode ficar à vontade. Antes de eu fazer aí no bate-bola que eu gosto de fazer, eu queria que você falasse aí pro pessoal. Qual que é a sua expectativa? Abre seu coração para as pessoas aí e diga. Bom, obrigada, Ades, pelo espaço de novo. E é isso, é convidar toda a população para que a gente faça esse carnaval junto. Que é isso, assim, a gente conta com, né, com todo mundo para que seja um carnaval seguro, né, que seja um carnaval do respeito, para que nossa cidade continue reverberando e a gente possa ter cada vez mais, né, orgulho do que a gente faz e orgulho da gente mesmo, né, de não ter briga, de não ter homem pegando em mulher que não quer que mulher que pegue, que todo mundo possa se respeitar, que todo mundo saia, né, do Carnaval de BH mais feliz, mais íntegro, mais se sentindo parte dessa cidade linda que tem produzido, né, atrações artísticas e culturais cada vez mais lindas. E a gente conta, né, com toda a população, porque a gente, sem a população, a gente não faz nada. Você mostrou isso pra gente. Gente, ela deu uma aula pra gente aqui de empreendedorismo cultural. Eu acho que isso aqui foi para todos aqueles que trabalham, recebeu muito gatilho aqui de como lidar com gente, de como lidar com pessoas. Então vamos curtir o carnaval com consciência, né? Isso que é o mais importante. E para a gente fechar, geralmente eu fecho esse novo modelo aqui, até parabéns para vocês aí, viu? Pra vocês terem feito esse novo modelo aqui. Nossa, eu sempre faço um bate-bola para a gente fechar, para ficar bem legal. Eu faço umas perguntas e eu falo uma palavra, você me responde com outra para a gente fechar com chave de ouro. E no final agora, além disso, te agradecer muito por você estar aqui com a gente, por falar com a gente de carnaval, por esse tempo. Eu sei que é muito impossível falar nesse momento sobre isso, que acaba que o horário é muito curto, muita coisa para fazer nesse momento, então a gente geralmente termina com esse bate-bola. Eu vou falar uma palavra, você fala uma outra. Carnaval. Orgulho. Bloco de rua. Amor. Gente. É para brilhar. Sucesso. Em conjunto. Mará Costa. Difícil. Complexa. Muito obrigado, hein? Mais uma vez, estou muito agradecido por você ter vindo.